seus 20 anos de história, celebrados agora em 2018, o Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul está organizando uma exposição muito especial. A mostra Mitos e Realidade vai possibilitar ao visitante desvendar por si mesmo os casos mais chocantes que foram julgados aqui no estado. Fatos que provocaram o surgimento de muito folclore, ou que deixaram lacunas. Esses casos estão sendo narrados aqui no Justiça Gaúcha em uma série de reportagens especiais. E na edição dessa semana você vai acompanhar a história impressionante do Come Gente. O ano é 1929. Erechim, região do Alto Uruguai Gaúcho, que se chamava Boa Vista de Erechim. Um veterano polonês que lutou na Primeira Guerra Mundial, recém-chegado ao Brasil, busca emprego na cidade. Ele vai trabalhar numa fábrica de banha e ele fica pouco tempo lá trabalhando e em seguida ele já conhece o Tomás, que já vai abrigar ele na casa dele, da família, né? Depois eles vão trabalhar, ele vai trabalhar de agricultor junto com o Tomás nas terras que o Tomás tem na colônia, que é longe da casa. Eles têm que pegar um ônibus e ir até o local, que é onde acontece o crime. Ele encontra uma oportunidade na casa de Thomas, um conterrâneo já estabelecido no país. Convidado a morar na casa do patrão, logo se apaixona pela enteada Sabina. Sua filha é muito bonita. É, pode ser. Ela não pensa em se casar? Ainda muito jovem e ainda não tem ninguém bom o bastante para ser meu genro. E se alguém se mete com ela, eu mato. Passado um tempo, patrão e empregado têm alguns desentendimentos, até que Thomas desaparece repentinamente. Meu pai que não chega. Ai, tô com aperto. Tomara que não tenha acontecido nada. O último a ver o Inácio é um sujeito que teve um momento de negociação, tentou comprar a colônia dele, não teve sucesso na negociação, foi embora e foi o último a ver o Inácio e o Tomás juntos. Na manhã seguinte, a Sabina foi até essa colônia em busca do seu pai e lá encontrou então a casa com as paredes manchadas de sangue, o colchão revirado, alguns miolos na parede, como é descrito no processo, e o Inácio tentando limpar essa bagunça. O que se segue é um velório bizarro, que na época foi parar nas páginas dos jornais de grande circulação, com direito à fotografia. A esposa e a enteada Sabina posam ao lado do que sobrou de Thomas, restos mortais do que um dia foi um homem. Notamos ainda, ao nível dos ossos, seções produzidas por instrumentos cortantes e de grande potência, provavelmente um machado. Os destroços do cadáver não foram encontrados a coluna vertebral e outros órgãos tais como o coração, que pela sua constituição podia ser facilmente reconhecido. Além dessas faltas, há ainda a mencionar a ausência da cabeça. Todas essas partes do cadáver estavam carbonizadas. Durante as buscas, ao ser indagado sobre o que aconteceu com o patrão, o empregado dá detalhes intrigantes. Não só pelas respostas contraditórias, se ele foi no moinho, foi na vila, mas algumas respostas apressadas. Onde está o Tomás? Eu não comi ele. Algumas coisas, sem ninguém ter feito essa pergunta. Ele nega que matou o Tomás, ele nega que tenha comido o Tomás, mas ele afirma que encontrou pela manhã esses pedaços de carne carbonizados numa fogueira. Ele afirma que ele tira as partes do corpo que ele não teria matado, ele só encontrou partes de corpo humano naquela fogueira dentro da casa que ficava na colônia, né? Ele diz, inclusive, que ele dormiu fora da casa naquela noite, dormiu numa barraca fora, e que no outro dia de manhã que ele levanta e vê ali naquela fogueira uns pedaços de corpo humano e resolve, antes de começar o dia dele, fazer uma polenta. Ele vai comer ali a polenta e depois ele vai dar cabo daquele corpo, daqueles restos, ele põe na lata de querosene e leva para um riacho. Durante muito tempo, o chocante caso do canibal de Erechim foi considerado apenas uma lenda, até o processo ser encontrado no foro da cidade.
o famoso come-gente, que tanto povoou o imaginário infantil daquela região, viveu de verdade, sob o nome de Inácio. Por muito tempo não se tinha conhecimento do paradeiro do processo. E por isso a situação de lenda. Come-gente, lá pelas tantas, deixa de ser o Inácio, se torna o come-gente, uma entidade, quase um bicho-papão, que espreita, né, na mata, no escuro, na noite, o come-gente. De fato, a lenda foi se tornar história quando foi feito esse trabalho pelo Arquivo Histórico de Erechim, pelos historiadores do Museu de Erechim, de recuperar esse documento, encontraram no fórum, nos arquivos ainda empoeirados, encontraram esse processo valioso e conseguiram desvendar vários detalhes da vida deles. Apesar de todos os boatos e depoimentos de testemunhas que levam a crer no canibalismo de Inácio, ele foi julgado e condenado em júri a 21 anos de prisão por homicídio. Nada foi mencionado sobre ele comer gente. Não foi encontrado pela antropofagia. Foi homicídio com graus de crueldade, requinte, porque ele de fato cortou o corpo, carbonizou e escondeu ele. E também pelo fato de ter cometido um crime contra o patrão dele. Isso é uma coisa que é dita muitas vezes no processo, que o fato de ter cometido um crime contra o patrão é algo que torna a pena dele mais grave. A promotoria que atuou no caso tinha uma hipótese sobre as motivações do crime e argumentou que, ao matar o patrão, Inácio tinha a expectativa de finalmente conseguir casar com Sabina e tomar conta das terras da família. Que ele matou o Tomás, o patrão dele, pensando na hipótese de que elas, sem um homem para ajudar, para trabalhar a terra na lavoura, para dar um sentido, elas daí em desespero, a Sabina casaria com ele, né, para conseguir então a Sabina, é levantada essa hipótese de que ele mata o patrão. Ele, no depoimento dele, ele disse que não, que nunca tinha tentado nada com a Sabina, que é quase 15 anos mais jovem que ele. Mas as testemunhas afirmam o tempo todo de que ele queria e que era notório que a família da Sabina não queria. Um crime de grandes repercussões na imprensa daquela época, o boato sobre antropofagia de Inácio pode ter sido influenciado por um outro caso, anterior ao que ocorreu em Erechim, o de Ramos e Catarina. A famosa história de Catarina, a Catarina come-gente, das linguiças humanas da Rua do Arvoredo. A gente tem essa hipótese que foi influenciado pelo caso da Catarina. É possível que o próprio arquivo de Erechim tenha levantado essa hipótese, porque encontramos no material que eles nos enviaram recortes de jornais, de reportagens sobre a Catarina e sobre o Ramos. Mas alguns jornais do Rio Grande do Sul, que circulavam no Rio Grande do Sul todo, noticiaram essa memória do caso dos crimes da Rua do Arvoredo por conta de uma coisa que ocorreu, um caso que ocorreu, uma memória que foi relembrada, foi retomada sobre esse caso das linguiças. A própria imprensa traz essa notícia da Catarina come-gente. Inclusive, na nossa pesquisa, é uma das primeiras vezes que aparece a menção a Catarina como Catarina come-gente. É 1930, esse caso em Erechim, e o caso da Catarina em 1863. Então, repercute ainda no imaginário das pessoas. Lá em Erechim é trazida essa notícia falando da Catarina come-gente. E ele logo já é chamado de o come-gente. O come-gente, uma lenda ou um caso real? Muitos indícios apontam que Inácio pode realmente ter cometido antropofagia. Outros, no entanto, nos dão pistas de que as partes faltantes do corpo do cadáver podem ter sido totalmente consumidas pelo fogo. Acontece que o Inácio, ao que tudo indica, lutou na Primeira Guerra Mundial no exército russo. E no seu próprio depoimento ele diz que foi preso num campo de concentração austríaco durante a guerra e que desse momento guarda muitos traumas. Mas ele faz questão de deixar claro que existem boatos na cidade, na vila, de que nesse período, enquanto estava preso no campo austríaco, ele teria comido criancinhas. E em um outro momento, durante o processo, uma testemunha afirma que de fato existem boatos na cidade de que o Inácio teria afirmado que a carne de crianças era melhor do que uma carne de porco. Então, ele de fato, no início do processo, no seu primeiro depoimento para a própria polícia,
ele faz questão de afirmar que esses boatos são mentira. Então, independente se ele de fato comeu o patrão depois de ter carbonizado, cortado o corpo dele, já havia uma suspeita de antropofagia por parte em cima do Inácio. E quando aparece um corpo de fato carbonizado em pedaços, não tem como não fazer essa hipótese, né? Essa é a dúvida que a gente pretende trazer aqui para o nosso investigador da exposição desvendar. Em breve, o Memorial do Judiciário abrirá uma exposição que dará ao visitante a oportunidade de mergulhar no tempo e se debruçar sobre esse e outros casos.